Oi, minha gente! Bem-vindos a mais um episódio de Beauty and the Bizarre. Estamos de volta. Acharam que eu não voltaria, né? Eu também achei. Pra ser bem sincera, eu também achei. Mas aqui estou. Muitas coisas aconteceram na minha vida, gente. Que loucura, gurias. Que loucura minha vida está. Porém, resolvi voltar aqui depois de alguns meses. Acho que a última vez que eu postei aqui no Beauty and the Bizarre foi em dezembro. Então, resolvi voltar aqui depois que eu assisti uma série. Eu terminei de assistir uma série ontem na Netflix chamada Adolescents. Eu achei que seria legal vir trazer pro canal, apesar de não ser uma série de terror. Então eu tô aqui fazendo uma make pro meu dia a dia mesmo. Quem quiser aprender já fica aí comigo, algo bem fácil e rápido. E vamos conversar um pouquinho sobre a série. Antes de mais nada, gente, quero pedir a todos vocês para, por favor, me seguirem em todas as redes sociais e também para comentarem aí no vídeo, se inscreverem no canal, que tipo de série, maquiagem, filmes de terror a gente deve conversar. Já estou planejando trazer um outro vídeo sobre o meu filme de terror favorito, que provavelmente vai ser o próximo vídeo que eu vou postar. Porém, nesse a gente vai falar dessa série só porque ainda tá meio assim na minha mente, tá bom? Ai, Rafa, fazia tanto tempo que tu não postava aqui, não sei o que. As pessoas me perguntam, mas também ninguém comenta nada aqui. Então, bora comentar. Vocês podem ver, tive que tirar o Fred da caixa. Sabe aquele momento nostálgico que a gente vai assim pra começar a olhar as coisas antigas? Foi este momento. Mas bora lá começar. Esse é mais um Beauty and the Bizarre comigo, Rafaela, com o Fred falando sobre a série Adolescents. Vem pro susto. Quando eu fui assistir a série, eu achei, tem que olhar pra cá, eu achei que era uma coisa assim, meio suspense, algo assim, apesar da Netflix só tratar como drama, né? Mas eu achei que era uma coisa mais... Porque, pra quem não sabe, gente, a série trata aí da vida de Jamie Miller, um adolescente de 13 anos, que é acusado de assassinar a facada uma das suas colegas da escola. Então, gente, essa é a trama. Como eu vou fazer uma maquiagem, gurias, bem basiquinha, eu vou estar só usando um baby cream, que é só pra dar uma corzinha assim e tal. Gurias, estou horrível, eu sei, me perdoe. Então, gente, é como eu falei, a série já começa, tá? Já começa com o pau quebrando, ou seja, já começa com os policiais ali invadindo a casa do Jamie. Tá ele e a família dele ali dormindo. Os policiais invadem a casa bem cedo, tá? Não dá nem pra dormir. O pobre é tão triste, a vida do pobre, que até na hora de ser preso, o pobre é interrompido o sono do pobre. Nossa senhora, sabe? Ai, não dá pra vir prender o cara meio-dia. Tem que vir às 6 da manhã prender o cara. Enfim, a polícia invade a casa dele, já quebrando tudo. Então, assim, meio que já começa nesse momento aí, tá? Nessa coisa. Ele já sendo preso pelo crime de ter matado aí a sua colega da escola. Quando a polícia, assim, invade ali a casa dele, isso tudo, gente, é no primeiro episódio, tá? A série tem 4 episódios de mais ou menos 1 hora cada episódio. Então, é bem facinho, você consegue ver só num dia, tá? No primeiro episódio já começa assim, a polícia já invade a casa dele, ele está sendo levado. A família dele não entende nada o que está acontecendo, né? O pai dele entra em pânico, a irmã dele entra em pânico, é uma choradeira. Ele tá dormindo ainda, mas os policiais estão nem aí, invadem a casa dele e levam ele preso. Como ele é menor de idade, não levam preso, né? Eles levam... e até então ele está sendo julgado, então ele não é culpado. Então ele não é preso, porém é levado como, né, como culpado pelo crime. Não culpado. Ai, gente, esqueci o nome, já até perdi. Ele é levado como suspeito do crime, tá? Então começa já a série ele sendo levado pelo suspeito do crime, a polícia quebrando a casa toda aí pra entrar e levar ele. Então, assim, gente, já no primeiro episódio acontece esse momento em que ele é levado. Ele vai pra cadeia e é já mostrado, já no primeiro episódio. Essa é uma série, gente, muito, muito rápida.
né? Como tem só 4 episódios, tudo é contado muito rápido. Então, ele já é levado no primeiro episódio e lá mesmo ele já ganha um advogado, né? Que é entregue aí pelo governo. E aí, ele sempre falando que não cometeu crime nenhum. Ou seja, ele vai preso e fica insistindo que não cometeu nenhum crime. Tem até um momento, assim, que o pai dele pergunta pra ele fala, não cometi nenhum crime, o próprio advogado, enfim, ele fica insistindo, porque quando ele é leva preso, gente, a família dele segue ele num outro carro. Então ele, claro, uma criança de 13 anos, entra totalmente em pânico. E como ele entra em pânico, fica aquela gritaria, ele falando, não cometi nada, não cometi nada, não cometi nada. E o policial falando pra ele calar a boca dele, que é melhor não falar nada. Gente, quero dizer, antes de mais nada, que a atuação dessa série é muito boa, tanto do menino quanto da família. A atuação é feita brilhante mesmo, sabe? Todos os atores da série fizeram um trabalho muito bom. Já aproveitando aqui para falar que a série não é baseada em uma história real, apesar de muitas pessoas acharem que a série é baseada em história real, a série não é baseada em história real, tá? Mas enfim, ele é levado pra cadeia, nega. Até chega um momento, isso de novo, ainda no primeiro episódio, que os policiais vão lá interrogar ele. Então assim, ele é preso, nega. Os policiais, quando vão interrogar ele, tá ele e o pai dele na sala com um advogado. E os policiais começam a fazer perguntas sobre as redes sociais, ou seja, coisas postadas no Instagram. Então começa perguntando, né, se são os amigos dele, mostra uma foto dele com os amigos dele, o Ryan e o Tommy. Ele fala, são meus amigos. Aí perguntam se ele conhece uma menina chamada Kate. E ele pergunta, Kate é quem morreu? E aí os policiais, sim, é a menina que morreu, ou seja, não era colega dele assim, né, de ser amiga, mas era uma menina que ele conhecia, era uma menina da mesma escola dele. E aí até então os próprios policiais começam a perguntar pra ele, mas ela era uma amiga, não sei o quê, e ele começa a falar que não era uma amiga dele, era só uma pessoa que ele conhecia, ou seja, uma pessoa ali da mesma escola, mas não quer dizer que tu tem uma amizade, né? E essa cadeira tá fazendo um barulho, parece sexo, ó, parece que alguém tá transando aqui, né? Não tem ninguém transando não. Enfim, gente, nisso ele nega, começa a negar. E aí começam a mostrar publicações de coisas que ela postou nas redes sociais dele. Aí os policiais começam a falar, não, mas se ela não é uma amiga sua, não tem por que ela tá postando, né, nas suas redes sociais, comentando coisas assim. As redes sociais dele, gente, eram umas redes sociais bem confusas, tá? Ele tinha muita foto, assim, de mulher sensual, mulheres mais velhas, assim, sensual, sabe? Que ele mesmo postava. Ai, uma coisa bem meia louca essa parte, né? E acho que até essa série fica esse aviso pros pais, né, pra terem mais cuidado aí com aquilo que os filhos fazem na internet. Mas enfim, já vamos chegar lá em falar dos pais. Mas tinha essas coisas assim que ele postava, não sabem? Mas até então, é um menino de 13 anos se descobrindo, né, a sexualidade e tudo, porém havia coisas bem loucas assim que ele postava. Ele continua negando qualquer coisa que tenha feito, qualquer coisa, e também que conhecia a guria, né? Gente, em um momento, ainda nesse primeiro episódio, que é como eu falei, a série acontece tudo muito rápido, praticamente tudo meio que é falado no primeiro episódio, eles começam a falar o horário que a menina saiu, perguntam pra ele o que ele estava fazendo na noite passada. Como ele já tem o advogado fala pra ele não comentar nada sobre o que aconteceu na noite passada. E isso que ele começa a falar pros policiais, não vou comentar, não comento. Meninas, tô começando a achar que eu vou ter que começar a gravar esse vídeo com mais luz, né? Chega um momento em que ressuscitei até minha caneca. Delícia! Chega um momento, gente, ali no primeiro episódio, em que eles começam a mostrar as últimas filmagens da menina. Sabe essas câmeras de rua, CCTV? Eles começam a mostrar imagens da menina. E mostram na imagem o menino, que provavelmente é o Jamie,
seguindo a menina. Isso na noite que ela morreu. Nas filmagens, mostra também os dois conversando e tendo uma briga mesmo, assim, dele batendo nela, ela batendo nele. Nesse momento, apesar dele continuar falando que não a matou, meio que aí se faz uma outra parte da história, né? O pai dele olhando as filmagens, não acredita nem no que tá vendo. O mesmo blush vai ser os olhos, tá, gurias? O pai não acredita nem no que tá vendo, porque até então ele não imaginava que o filho, né, fazia parte desses atos tão violentos. Mas enfim, mostra ali na filmagem ele agredindo a menina. Não mostra ali matando a menina, mas mostra ele agredindo e mostra sim ele a seguindo. Ou seja, ele a conhecia de alguma forma, não eram assim só colegas de escola. Algo ali fora da escola tinha acontecido entre eles. Ou seja, isso é mais ou menos já o primeiro episódio, tá? O primeiro episódio é praticamente isso, ele já sendo levado preso, isso acontecendo e mostrando as coisas pra ele. Já no segundo episódio é como se fosse assim o terceiro dia, né? O terceiro dia dessa história. Os policiais vão até a escola que a menina estudava, ele estudava, que, por coincidência, o filho do policial também estuda nessa escola. É escola de bairro, né? Então o filho do policial também estuda nessa escola. Eu vou acostumar a olhar pra esse coisa aqui. Eles vão assim de sala em sala. Eles chegam até a entrevistar a Jade, que é a melhor amiga dessa menina que morreu. Ela tá bem agressiva, mas na minha opinião ela só tá triste porque a melhor amiga dela morreu, né? Eles chegam a entrevistar ela, chegam a entrevistar umas outras assim. Crianças passam de sala em sala. Em algum determinado momento, ele rola ali uma coisa que eles têm que evacuar a escola. E aí eles acabam, rola uma briga, tá, da Jada com o Ryan, que era um dos amigos do Jamie. Ela dá-lhe pau no menino. Woman's Power. Ela dá-lhe pau no menino e o menino tem que ir pra enfermaria. Aí no que o menino assim vai pra enfermaria, o policial vai lá interrogar ele também. Gente, essa é a minha opinião. A partir do segundo episódio, eu, Rafaela, acho que na verdade quem matou a menina foi o Ryan. Eu tenho pra mim que quem matou a menina foi o Ryan. Eu fui até o final da série acreditando que quem matou a menina foi esse amigo dele aí, sabe? Porque fica muito estranho, esse menino é muito estranho. E o menino tem traços muito parecidos com o Jamie, sabe? Assim, a mesma altura, a mesma cor de cabelo, cor dos olhos. O que em um vídeo, né, que você não tá vendo o rosto direito, enfim, não acho pra mim que quem cometeu aí o crime, sabe, começa a suspeitar do menino, do Ryan. Mas enfim, ele conversa com o Ryan fala, né, que na verdade ele não era muito amigo da menina também, que ele nem classificaria o que eles têm como amizade, porque o policial pergunta, tá, mas qual era a relação do Jamie com ela? E ele fala, mal se conheciam, mal se falavam, rolam umas conversas estranhas aí. Uma hora ele fica até meio brabo, assim, não quer mais continuar conversando. O que pra mim eu começo a achar meio assim, esse menino tá muito estranho. Porque no início desse episódio, gente, mostra ele, o Ryan, conversando com o outro amigo dele, porque eram três, né? Era o Jamie, o Ryan e o Tommy. E até ele pergunta pro Tommy, você acha mesmo que o Jamie matou? O Tommy fala que acha que sim. Tem alguma coisa aí com a faca, parece que eles têm a faca do crime, uma coisa assim, porque ele matou a menina facada. Então tem uma história aí que tem a faca do crime, né? Que o menino deu a faca pra ele esconder. Ai, gente, enfim. Até os próprios amigos acham que ele matou. Mas eu, por alguma razão, começo a suspeitar do Ryan. Não me pergunte por quê. Mas eu começo a suspeitar do Ryan. Assistam a série. Vamos até o segundo episódio. Assistam o segundo episódio. E me digam aqui se vocês também não suspeitam um pouquinho do Ryan. Enfim. Começa a rolar as coisas. E como o filho do policial estuda ali, o filho do policial começa assim a meio que ter vergonha, né? Claro, que o pai entra ali. Mas ele começa a falar assim, uma hora ele chama o pai dele pra conversar. Isso no segundo episódio, tá, gurias? Ele chama o pai dele pra conversar e pede pro pai dele prestar mais atenção nas redes sociais.
que, né, a geração deles fala muito por emoji. Então, para ele prestar atenção não naquilo que está sendo dito, mas mais nos emojis. No que essa conversa começa a rola toda uma conversa que eu não vou falar aqui para vocês ir lá assistirem. Mas aí eles chegam à conclusão que provavelmente a Kate, a menina que morreu, estava fazendo bullying com o Jamie. E talvez, porque o que aconteceu? O que está acontecendo nesse momento? Os policiais suspeitam dele, acham que ele cometeu um crime. Porém, os policiais não têm a faca que eles cometeram o crime, não tem nenhuma prova verídica de que ele matou a menina, porque ele se diz inocente. E também não tem nenhuma razão pela qual ele mataria a menina. Porque até então eles não têm uma ligação, sabe? Não é uma coisa assim que eles namoravam, que eles se conheciam. Quando o filho dele menciona o bullying, ele falou, o bullying pode ser uma razão, né? E então o filho dele meio que explica ali o que ela escrevia, o que podia ser os emojis, tem toda uma história, enfim. E aí o policial começa a suspeitar deste bullying, tá? Aí o que acontece? Ele ainda tá meio assim, toda a história, e o policial ainda quer falar com o Ryan, porque como eu falei, quando ele falou lá na primeira vez com o Ryan, na enfermaria, depois do Ryan ter tomado apanhado da menina lá, gente, a menina taca-lhe o pau nele. Depois do Ryan ter apanhado da menina lá, o Ryan, quando começa assim, a fazer umas perguntas mais assim estranhas, mais pesadas, ele começa a sai, porque, né, tu não pode obrigar ninguém a falar. Aí, gente, no que ele volta pra sala de aula do Ryan, pedindo pra falar com ele, o Ryan sai correndo. O Ryan sai correndo pela janela, gurias. Taca-lhe o menino, corre, e o policial sai atrás dele. Vou só botar uma corzinha aqui, né, meninas, pra animar. Gente, o policial, claramente, não preciso nem falar que o policial pega o menino, né? O policial pega o menino e começa a perguntar o que tá acontecendo de errado com o menino. Enfim, rola uma briga aqui que eu vou deixar vocês ir lá assistir também. Só que aqui eu vou dar um big spoiler, tá, meninas? Prestem atenção que aqui tem um spoiler. O Ryan acaba falando que a faca usada no crime era dele. Ele falou, a faca era minha, eu emprestei, eu não achei que ele mataria a menina. Eu achei que ele queria só assustá-la. É isso que ele fala, o policial. Gente, nisso já vamos pro episódio 3, que é 7 meses depois, tá? O menino ainda preso. E começa assim, ele conversando, o episódio 3 começa ele conversando com uma psicóloga, que parece, né, pelo episódio, que ele já se conhece há um tempo. Começa eles conversando, até então parece que tá tudo bem, até que ela começa a fazer umas perguntas e ele entra em total crise de surto, tá? Então já aviso que rola essa crise de surto aí do menino. De novo, eu não vou falar muito em detalhes aqui, pra vocês ir lá ver a série. Porque até eu não sei, vocês querem que eu fale tudo em detalhes, eu não sei. Gente, essa série, na minha opinião, relata muito o comportamento adolescente, né? E coisas da gente achar assim, não, mas são só crianças, são só adolescentes. E aí a gente não consegue distinguir, né? Será que é só um comportamento adolescente? Ou tem algo que talvez, né, era preciso ter prestado mais atenção? Então, gente, nesse episódio, só pra avisar pra vocês, o Jamie ainda está preso, ele está numa casa, essas casas juvenis, sabe? Rolou uma briga dele com outro menino, enfim, rola toda uma discussão dele com a psicóloga, porém eles continuam conversando. E aí, gente, nessa conversa, algumas coisas são reveladas, tá? O que acontece é que parece que a Kate mandou uma foto, a menina que morreu, mandou uma foto para um dos colegas ali da sala sem camisa, né? E este menininho, gente, tudo criança fazendo essas coisas, tá? Assim, 13, 14 anos. Vazou essa foto dela no Snapchat. Ou seja, todos os meninos da escola viram a Kate de peitos pra fora. E aí é quando a história meio que começa a tomar um outro rumo, porque daí o Jamie fala que viu a foto, isso, aquilo, e que acabou chamando ela pra sair. Porque na cabeça dele, tem um momento aqui muito triste, gente, que ele diz que ele se acha muito feio, que ela cometia bullying com ele porque ele era o menino mais feio da escola. Enfim, tem um problema aqui de autoestima total do menino. Mas ele diz que ele achou que, como tava todo mundo rindo dela na escola, que, né, essas coisas estavam acontecendo, ele achou que neste momento em que ela estava mais vulnerável, ela provavelmente aceitaria sair com ele.
o que não foi que aconteceu. Quando ele chamou a menina pra sair, a menina olhou pra cara dele e falou: não estou assim tão desesperada. E falou não. Tá vendo, meninas? Nada como ter amor próprio. A menina nem no pior momento dela deu a chance pro feio. E pior que o menino nem é feio, gente. Mas enfim. E como ele fez isso de chamar ela pra sair, ela acabou começando a cometer esses bullying com ele nas redes sociais e comentar essas coisas assim. Entenderam? Então aqui meio que rola uma razão pela qual, se ele cometeu de fato o crime, o que seria? É importante falar que até este certo momento, o Jamie nega o crime. Ele fica dizendo: eu não cometi, eu não cometi, eu não a matei. Então meio que dá a entender essa coisa ali, o vídeo do porquê eles estariam conversando. Enfim, se rola meio que as coisas começam a se ligar aqui, né? E aí ele acaba falando pra psicóloga que de fato ele tava com uma faca, porém que ele queria só assustá-la. Ele não a matou. Gente, aqui você já começa a achar assim, será que ele a matou? Será que de fato outra pessoa talvez a matou e aproveitou que a situação tava assim e, né, a criança sairia culpada? Podia ser qualquer um que a matou. Podia ser o Ryan, como podia ser um homem qualquer. É como eu falei, mostra no vídeo eles brigando, mas não mostra ele matando. Aí a gente assistindo começa já a criar outras coisas, né? Enfim. E aí, gente, a psicóloga diz pra ele que essa seria a última sessão deles, enfim, né? Que ele tem que ir, ele vai a júri, né? Enfim, ele entra em surto aí também. Gente, é importante também falar que ele é só uma criança de 13 anos, então tudo está assustando ele. Apesar de ter alguns momentos em que você percebe assim, cara, essa criança é meio estranha, tem os momentos em que ele tem medo. E ele tá todo esse tempo preso ali, sem poder ver a família dele, né, sendo a psicóloga a única pessoa com quem ele tem, tipo, essa conversa do mundo lá fora. Enfim. Já aí, é meio que a série já termina nessa coisa, e a gente vai pro outro episódio. O último episódio, gente, o episódio 4, é pra mim o episódio mais emocionante de toda a série, tá? O episódio acontece 13 meses depois, ou seja, o menino ainda está preso 13 meses depois, mesmo ainda não sido culpado, tá? E é um episódio, gente, que mostra mais a família dele. Então o episódio 4, o último episódio, vai mostrar muito o pai e a mãe dele. Então já começa o episódio com o pai dele acordando com uma van pinchada. Então fica meio que nesse episódio fica mais ou menos uns 20, 30 minutos essa história de alguém que pinchou a van, ele tendo que limpar a van. É aniversário de 50 anos do pai dele. Enfim, rola isso tudo, ele tenta limpar a van. E, gente, esse é o episódio mais emocionante. Porque aqui já vou caminhar pro fim da série, tá, gente? Como a série termina, apesar de não sabermos de fato o que rola. Esqueci o batom, vou lá só pegar um batom, já volto. Voltei. Esse vídeo vai ser curto, por isso que eu resolvi fazer essa mensagem. Tô tentando, na verdade, fazer vídeos mais curtos aqui, mas tem séries e filmes que é muito difícil a gente picotar muito. Mas enfim, tô tentando explicar de uma maneira que vocês também queiram lá assistir a série. Mas agora eu tô encaminhando pro final, tá bom? Se vocês não querem saber o que de fato, como de fato termina, aconselho vocês ir lá assistir a série, tá? Mas aqui eu vou dar mais ou menos como tudo se vai. Ele liga pro pai dele para desejar feliz aniversário. E ele acaba falando pro pai dele. Cara, né, depois de 13 anos preso, 13 meses preso, desculpa, ele tá 13 meses preso, sem ser julgado, mas tá chegando o julgamento dele. Ele acaba falando pro pai dele que ele vai mudar o que ele tá falando e ele vai simplesmente dizer que ele é o culpado. Ele vai plead guilty. E eu não preciso nem dizer que esse é um momento muito emocionante da série, porque ele diz assim, ó, eu vou só falar que sou o culpado. Mas em nenhum momento, de fato, ele diz, eu sou o culpado, fui eu que matei. Ele só não aguenta mais a situação. Esse é um momento muito emocionante, gente, da série, porque é um momento em que os pais voltam pra casa, tem toda uma choradeira dos pais. Os pais se perguntam aonde foi que erramos, né? Por que que isso aconteceu? Aquele questionamento de pai, sabe? Quando o seu filho faz algo errado, você se pergunta, cara, será que eu tô fazendo algo bom? Será que eu tô fazendo algo errado?
E claramente os pais se julgam, né? Os pais pensam assim, mas como, em que momento que ele se tornou essa pessoa? Os pais deles acreditam que ele é inocente. É o que eu falei, gente, eu vou até o final da série sem ter certeza se de fato ele matou a menina. Eu não acho que ele matou. Mas, né, essa é a minha opinião. Mas esse episódio, gente, é um episódio bem emocionante. Aconselho vocês verem, porque esse é um episódio bem, assim, triste, emocionante dos pais. O pai dele entra em lágrimas. Gente, só de falar já me dá vontade de chorar. Enfim, e a série termina nisso, né? Os pais deles na casa, assim, com o pai dele indo no quarto dele, vê, assim, a cama dele e fica ali, né, pedindo desculpa. Ele fala, desculpe meu filho, desculpe meu filho, desculpe meu filho. Porque claramente os pais se sentem culpados pelo que está acontecendo com o filho. É uma série, gente, extremamente emocionante. Não tem nada de terror, é uma série mais de drama mesmo. Apesar de ter esses momentos, assim, de, né, de essa coisa de mind game. Eu aconselho vocês a assistir a série. Não entra no meu top, assim, de séries de terror, por não ser uma série de terror. Mas, sem dúvida, é uma série muito, muito emocionante. Acho que pais que perderam os filhos, não no sentido assim de filhos e presos, mas filhos que foram embora, ou até mesmo que faleceram, essa série vai tocar bastante. Porque, querendo ou não, o filho, apesar de estar vivo, eles não têm acesso ao filho, eles não podem ver o filho. Né? Eles só podem falar com o filho por telefone quando o filho liga. Então é uma série bem emocionante. É uma série que acho que muitos pais deviam assistir, porque trata dessa coisa adolescente, da gente não prestar muita atenção no que os filhos estão fazendo ou falando nas redes sociais. E a série puxa pra isso, né? Olha aqui as coisas que ele anda postando, como assim ninguém sabia. E claro, dos pais, do castigo ali, que apesar de os pais não ter cometido o crime, quem cometeu foi ele. Os pais se sentem muito culpados. É uma série muito emocionante, aconselho todos vocês verem. Gente, essa aqui é a maquiagem só pro dia. O que vocês acharam, meninas? Só pro dia a dia, rapidinho. Sei que esse vídeo aí, provavelmente eu vou voltar com outros, com maquiagens melhor. E também fazer um próprio esse Arrume-se Comigo, de roupa e tudo. Mas essa aqui eu vou só maquiagem pra eu começar meu dia. Tô gravando esse vídeo no domingo. Gente, comentem aqui embaixo. Vocês acham, pra quem viu a série, vocês acham que ele matou? Que foi ele? Que foi outra pessoa? Vocês acham que os policiais tinham esse direito de prendê-lo por tanto tempo, uma criança de 13 anos, sem de fato ser julgado? Se vocês são pais, comentem aí também o que vocês acharam da série, como que vocês agiriam se fosse o filho de vocês. E claro, comentem quais são os outros tipos de séries e filmes que devemos tratar aqui no canal. Lembre-se de me seguir em todas as redes sociais. Por favor, comentem e compartilhem esse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. O sino da igreja aqui da frente de casa está batendo. Um beijo grande e até o próximo Beauty and the Bizarre, que eu vou trazer o meu filme favorito de terror. Beijo! Tchau!